Boa noite, iniciando mais uma live do IARGS, depois do sucesso estrondoso que foi a live inaugurativa dos cursos do mês de agosto, que é o mês de inauguração dos cursos de Direito no Brasil, e o mês do advogado. Já está aqui a nossa palestrante de hoje. Tudo bem, doutora Viviane? Já vou lhe chamar. Ontem, então, foi um sucesso. Live com o doutor Breyer, mediação da Terezinha. Boa noite, Terezinha. E lembrando, então, que teremos uma extensa programação para esse mês de agosto agora, com várias palestras online, claro, todas, várias lives de direito tributário, as nossas lives de terças e quintas, as videopalestras do Grupo de Direitos de Estudos de Direito de Família, as videopalestras do direito da doutora Isabel Beck. Terezinha, como é que é o nome do grupo de estudos de direito da doutora Isabel Beck? Me escreve aí, por favor. Que agora me deu um branco, não me lembro. Vamos ver, eu já chamei a doutora? Tá, já chamei a doutora Viviane, estamos aguardando ela. Então, em nome da doutora Sulamita, nossa presidente, damos as boas-vindas a todos que nos acompanham nessa live de hoje. Hoje teremos a doutora Viviane Nery Viegas. Boa noite, doutora, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Me ouvem bem? Sim, super bem. Ai, ótimo. Muito bem-vinda. Hoje falaríamos então sobre comunicação e direito. Em nome da doutora Sulamita, nós lhe damos as boas-vindas, em nome de toda a diretoria do IARGS. Vamos agradecer a Terezinha Tarstano, que é assessora de imprensa do IARGS e também apresenta as lives de terças e quintas junto comigo. Lembrando, então, a todos para se cadastrar, acho que pode ser dito, né? Se inscreverem no canal do YouTube do IARGS, ativarem o sininho para verem todas as lives, tudo está lá, disponibilizado lá. Vamos ver o que mais. E o site, que eu tenho que falar. O site do IARGS também está tudo lá, não, porque depois eu me esqueço, doutora Viviane, uma confusão. Sim, imagina, doutora. Então, eu vou fazer uma breve leitura do seu currículo e aí passamos a falar um pouquinho, tá bem? Perfeito. Bom, a doutora Viviane Nery Viegas é mestre em Direito Público pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos. É doutorando em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, possui pós-graduação em Direito Público pelo IDC e pós-graduação em Gestão da Investigação Criminal pela Unitoledo de São Paulo. É graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC. Atualmente é delegada de polícia na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, exercendo as suas atividades como diretora da Divisão de Comunicação e Marketing da Polícia Civil. É coordenadora do curso de bacharelado em Direito do FTEC e BGEM e professora nas disciplinas de Direito Constitucional, Crime e Sociedade de Direito Administrativo. É pesquisadora e investigadora do Centro de Pesquisa Ratio Legis da Universidade Autônoma de Lisboa, na linha de pesquisa Direitos Humanos, Cultura de Paz e Fluxos Migratórios. Então, doutora, o que temos sobre comunicação e direito atualmente? Doutora Ana, que satisfação, tá? Eu agradecer ao IARGS por esse convite, agradecer a senhora também por estar conosco nessa noite, por nos acolher nesse momento, nesse mês, que é o mês do advogado, né? Do advogado. A importância e também a relevância de estar aqui com vocês nesse momento, né? E, então, para nós é uma grande honra, uma grande alegria, né? Que me atrevo a falar em nome, inclusive, da Polícia Civil, com um agradecimento a essa instituição tão importante que é o IARGS, né? Então, fica o nosso Muito agradecimento obrigada. Também à doutora Sulamita pelo convite. Um dos orgulhos da doutora Sulamita e do Instituto é congregar todas as profissões no ramo do direito, né? Não precisamos ser só os advogados, os promotores, delegados, juízes, desembargadores, todos advogados públicos podem ser só associados e participar da programação do IARGS. Exato, é fundamental que as carreiras se comuniquem, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação e direito, e é fundamental que nós estejamos unidos, né? Pelo bom direito, como a gente diz, né? Dentro da própria academia, das próprias instituições.
Então eu trouxe alguma coisa para a gente falar um pouquinho sobre essa temática que me mobiliza particularmente, né, como pessoa, como profissional, né, no meu dia a dia de trabalho também, para falar um pouquinho sobre comunicação e direito. Eu sei que é um tema que parece inusitado, mas que, na verdade, ele está no nosso dia a dia quase que constante, né? Senão nós não Sim, estaríamos aqui usando esse espaço de redes sociais para a gente conversar um pouquinho sobre isso. exatamente. Exato. Então, como trouxe no meu currículo, eu atuo hoje como diretora de comunicação da Polícia Civil, né? Então, nós trabalhamos com a ideia da comunicação dentro da segurança, né? E isso faz com que a gente comece a trazer algumas reflexões sobre isso, né? E também a repensar como a gente vai trabalhar isso dentro da própria segurança pública, né? Se já é difícil trabalhar isso com temas sensíveis, imagine com um tema sensível como é a segurança pública, né? Falar em inquérito policial, em investigação criminal, né? Ou seja, lá na última ratio do Que direito, são né? sigilosos, né? Na maioria, né? O inquérito é difícil mesmo, Exatamente. né? Exatamente, em que a gente tem que ter todo um cuidado, né? Em Sim, tempos de lei de abuso de autoridade, em tempos que a gente começa a ter todo um arcabouço de cuidados que a gente tem que ter para falar sobre isso, né? Então, é desse local de fala que eu estou conversando com você sobre isso, né? E essas questões que eu quero trazer um pouquinho nessa noite. Como eu disse, o ato de comunicar, na verdade, doutora, é algo que vem do próprio homem, vem da história antiga, né? Se a gente for pensar na comunicação, e como eu disse, a gente não está falando nada de novo, na verdade, a gente está falando em mecanismos novos, em ferramentas novas, né? Então, a gente vive hoje uma era digital, mas, na verdade, a comunicação sempre serviu para as relações interpessoais, inclusive serviu para aumentar a convivência social, para fazer com que as relações se tornassem mais complexas e até mesmo para fazer com que o mundo se conectasse, se interconectasse como a gente vem vivendo hoje. Mas eu queria trazer dois grandes pontos em cima disso, né, para a gente discutir um pouquinho e talvez para plantar uma sementinha aí de discussão e de debate para a gente pensar, né, do que é importante dentro disso tudo e o que é importante para o direito, não só para a segurança pública, né, mas primeiro de uma maneira mais ampla para a gente pensar o que é importante para o direito. Se nós formos pensar na questão da comunicação e no próprio acesso à justiça, né, a ideia de ter uma linguagem acessível, ou seja, de fazer com que as pessoas compreendam aquilo que nós estamos falando, ou seja, que o direito está falando, né? Seja nas carreiras que for, seja no o advogado, seja o juiz na sua audiência, seja, enfim, aquele que estiver lá atuando dentro desse cenário jurídico, é importante que a gente possibilite para as pessoas uma linguagem acessível, né? Então, acho que isso exatamente. é um dos grandes pontos, né, para a gente começar a pensar e para a gente começar a plantar, como eu disse, essa sementinha. Então, o quanto nós temos que fazer com que as pessoas compreendam o direito por ele mesmo, né? O direito do dia a dia, aquilo que aparece, aquilo que efetivamente acontece dentro do universo do sistema jurídico. Então a gente quase e tem alguns autores que vão trabalhar com a ideia de direito humano à comunicação, né, ou de direito humano ao acesso à justiça. Então essa linguagem acessível hoje, ela faz parte desse mundo também, né? E aí entra a questão da comunicação, não só a comunicação direta, interpartes, como eu citava agora há pouco, mas também a comunicação indireta. Por que a gente está aqui hoje numa live informativa? Por que as instituições e as associações e os órgãos todos que vão, e as instituições todas que vão trabalhar com o direito, elas se ocupam de informar a população, né? Elas querem informar e bem informar, né? Porque, na verdade, isso não deixa de ser acesso à justiça. Isso não deixa de ser
de fazer com que as pessoas se sintam incluídas, né? Com que as pessoas se sintam parte desse universo. Só que tudo isso acaba gerando uma série de questões e a gente começa aqui a pensar num universo novo, e como eu disse, um universo digital, né? E a gente começa a pensar assim, bom, tá bem, vamos lá, né? Vamos trabalhar com uma ideia de linguagem acessível, vamos trabalhar esquecer um pouquinho da ideia do juridiquês, né? E por vezes fazer com que isso faça com que a gente se aproxime efetivamente da sociedade, né? E da comunidade e das pessoas, né? Mas é importante que a gente saiba também, além disso, né, e que a gente pense e reflita sobre isso também, quando a gente fala na questão do compromisso com a sociedade. Né? Então, o que eu estou informando? Né? Como eu estou fazendo isso e como eu estou promovendo essa aproximação com a comunidade? E aí entra o grande questionamento aqui para a gente começar a Deixar pensar. informal ou acessível sem tirar a seriedade daquilo ali, porque são coisas sérias que estão se falando, né, doutora? Não é uma bobagem. A gente tem que transformar, né, numa maneira que a pessoa compreenda, mas sem deixar aquilo, sem tirar a importância daquela comunicação que está sendo feita, daquela notícia que está sendo passada, né? É o que eu entendo, pelo menos. Exatamente, doutora, é exatamente nesse sentido. Porque a gente também não pode banalizar, né, as informações. Né? É importante que a gente tenha seriedade, é importante que a gente saiba que informação a gente está passando, né? E em tempos de fake news, uma fofoca, né? De um artista, uma coisa assim, né? Exatamente, ou trazendo informações que não são relevantes, que não são que não importam, que não tem... Exatamente. Então, esse acaba sendo um compromisso, especialmente quando a gente fala em mídias sociais, né? Em redes sociais. Né? Se a gente for pensar nessas novas ferramentas, é compromisso também dos juristas, e é compromisso, e a gente diz muito isso dentro da graduação, dentro da academia, né? É compromisso nosso também que a gente saiba trabalhar isso com os nossos alunos. Né? Um dos pressupostos, uma das habilidades que a gente tem trabalhado dentro da faculdade em que eu leciono, que eu coordeno o curso, é a questão da oratória. É fundamental que a gente trabalhe a questão da oratória e do posicionamento, mas um posicionamento transparente, um posicionamento sério, com compromisso com a comunidade. Né? Então a gente começa a pensar nisso e eu brinco com os meus alunos às vezes, né? E desculpem aqui o trocadilho, né? Mas às vezes eu brinco com os alunos dizendo assim, olha, vamos deixar a conversa de bar para o bar, né? Agora em tempos de pandemia a gente não consegue nem ir no bar, mas enfim, a conversa de bar fica no bar, mas a conversa dos juristas é uma conversa séria, uma conversa correta, uma conversa adequada ao direito, né? Claro. Mas conversa que aspas, né, no sentido mais generalista, mas uma conversa que garanta esse tipo de informação e que, portanto, garanta o acesso à justiça a essa comunidade. Só que aí vem a questão, né? Como a gente faz isso? Né? É muito fácil a gente falar e traçar essas questões, mas e aí? Né? Amanhã eu faço 15 anos de formada, né? Amanhã, exatamente amanhã. Parabéns, coisa boa! Viu? Olha, só passa, o tempo voa aqui. Passa, voa. Uhum. E a gente começa a olhar para trás e começa a lembrar, né? O quanto a gente acaba aprendendo desde a graduação. Claro. A pensar de uma certa forma e muitas vezes se manifestar de uma certa forma com um certo formalismo, né? Então isso acaba sendo uma grande desconstrução, né? A gente acaba repensando as formas como a gente vai fazer isso e como a gente vai comunicar. E aí quando a gente começa a pensar nisso e começa a se repensar, especialmente quando a gente fala institucionalmente, a gente começa a perceber que a comunicação ela tem que ser planejada. Né?
Então, como eu disse, não só falando da comunicação do dia a dia, da comunicação lá dos, enfim, dos tribunais, do nosso dia a dia, da rotina de trabalho, mas da comunicação institucional, aqui já falando, né? Mas a comunicação tem que ser planejada. Quando a gente pensa numa estruturação de comunicação institucional, e especialmente, como a gente fala agora na questão da segurança pública, é fundamental que a gente tenha um planejamento das ações que a gente vai trabalhar, né? Então, por vezes a gente imagina, não, basta que a gente pense em ações, né? Vou pensar em estratégias institucionais, as estratégias vão acontecer e simplesmente a gente vai acompanhando o momento daquilo que está acontecendo, né? E esse é o primeiro erro na comunicação, né? Porque eu tenho que ter uma estruturação daquilo que eu quero passar, né? Uhum. Então, qual é a imagem institucional que eu quero fortalecer? Quais são os pontos positivos e negativos da minha instituição? Quais são os pontos fracos e os fortes da minha instituição? E, portanto, em cima desse planejamento, em cima desse diagnóstico, é que a gente vai começar a pensar dentro da instituição. Há pouco a doutora Ana falava da estruturação das lives, né? Então, sim, vocês também planejam a comunicação. Claro, vocês planejam a gente planeja o que vão. e é bem difícil fazer essa linguagem mais informal, digamos assim. Tanto vê que eu me perco, eu, às vezes não me lembro alguma coisa, mas eu não posso ficar lendo, né? E tem que ser uma coisa mais fácil, né? Claro, a gente sabe que quem está nos assistindo é pessoal do direito, tem interesse já no assunto, mas não é, aqui não é para ser uma coisa assim toda certinha, né? Então é mais difícil mesmo a gente acertar. Eu acho que não é o que a gente foi treinado para fazer, né? Eu penso assim, não sei, né, doutora? Exatamente, a gente não foi A treinado. gente é treinado para fazer toda uma linguagem toda formal, certinho, sem erros, tratando de doutora, de senhor, né? Não, a gente não pode chegar e dizer, ah, tu, fulano, não. Então é mais difícil, né? Às vezes a pessoa nem quer que tu chames assim tanto, mas é força do hábito, é difícil de mudar. Então a gente começa e a gente tem que pensar, né, em como a gente vai estruturar isso, em como a gente vai pensar e planejar essas ações. Doutora, eu agora fiquei assim pensando, esses casos, claro, eu sei que tu faz todo o marketing, uma comunicação da entidade Polícia Civil, mas eu fico pensando assim, esses casos, esses crimes bárbaros, horrorosos que acontecem assim, isso existe um planejamento de vocês ou vocês deixam para o delegado, para aquele policial que está acompanhando o caso falar, ou existe uma assessoria para esse profissional que está investigando aquele caso, para ele poder, né? Porque a imprensa vai em cima, então alguma coisa tem que ser falada, né? Existe, então, essa assessoria para eles? Muito boa pergunta. É exatamente esse o nosso trabalho, né? Então, dentro da divisão de comunicação, a gente tem uma assessoria de imprensa, né? Então, nós temos uma equipe de assessoria de imprensa. Essa assessoria de imprensa faz o acompanhamento, especialmente de casos graves, né? Então é fundamental que a gente tenha esse contato, até porque a gente tem um contato diário com a imprensa, né? Através de grupos, de telefone, enfim, a gente está sempre em contato com eles e a gente dá essa assessoria. Então, além disso, a gente tem um planejamento também documental. Então, a gente tem uma normativa interna, né, que é uma portaria interna da chefia de polícia que estrutura o serviço de comunicação. Então, as diretrizes, a forma de posicionamento, como a autoridade policial deve se portar, né, como ela deve repassar as informações, que tipo de informação a gente vai repassar, né? A questão da completude também dessas informações, isso também faz parte da seriedade do trabalho e da transparência também, né? Então, isso acaba sendo fundamental. E tudo isso também vem amparado nas normativas da nossa corregedoria, né? Então, há pouco eu falava sobre a questão da lei de abuso de autoridade. Então, quando a gente teve a nova lei de abuso de autoridade, nós fizemos todo um trabalho junto com a Corregedoria de Polícia para que a gente tivesse uma normativa
já nos guiando dentro desse Sim, para cenário. se adequar a né? essa nova legislação. Exatamente. E que não ocorram punições, né? Porque às vezes escorrega alguma coisa, não sei, e a pessoa sofre uma punição por ter falado demais ou ter falado de menos, às vezes é um limiar tênue, né? Exatamente. É fundamental que a gente tenha esse trabalho de assessoria. E os próprios colegas, os próprios colegas acabam gostando desse trabalho, né? Porque a gente acaba dando apoio dentro desse material. Da mesma forma, a questão de divulgação de imagens, né? Então também faz parte do nosso trabalho, a verificação, divulgação de imagens, o tipo de imagem, os limites aí que a gente tem legais. Sim, da cena, né? Até da cena do crime. Exato. Tudo, né? Exatamente. São pesados, umas coisas horríveis, às vezes, a maioria. Exatamente. Eu não sei, eu sou meio medrosa pro crime. Sou assim, assustada. A gente se acostuma coisas... um pouco. A gente se acostuma, como tudo, né? Eu acho que como sim. Tudo. Exatamente. Como tudo, mas é que eu não trabalho muito não trabalho mesmo na área do crime. Então, para mim, isso tudo é um outro universo. Isso um outro dia a dia, um outro tipo de dia a dia, né? Um outro tipo de dia a dia. Sim, assim como tem gente que acha aí no fórum um horror, para mim aquilo é nem aí. Mas, eu se tem que ir numa delegacia de polícia, já vou assim, toda cheia de dedo. É isso, é questão de costume, né? Mas as entrevistas que a gente vê dos delegados, a gente vê que eles estão treinados, tu vê que aquela pessoa sabe o que falar, não saiu, eles têm uma retidão mesmo, tá muito bom o serviço, que eu acho que é todo mérito teu. não todo, é mérito dos colegas, mas eles... Sim. Obrigada, doutora. Não, mas é bem importante isso. A gente trabalha e a gente faz esse trabalho, conversa. Há pouco tempo a gente teve, em julho ainda, a gente teve um workshop de comunicação. A gente também tem um grupo de WhatsApp, um trabalho com todas as polícias do Brasil, né? Então a gente troca muita informação do ponto de vista da comunicação, para saber, enfim, para ter novas ideias, para a gente conseguir... por exemplo, a gente tem toda uma questão do aumento da violência doméstica agora, né? Então, sim. Especialmente na questão dos feminicídios, não dos demais crimes, né? Em tempos de pandemia. Então, a gente está... Desculpa, doutora, é a minha conexão que ficou mal. Eu não sabia se era minha, se era tua. Eu acho que era minha, agora eu tirei do Wi-Fi e deixei só no celular mesmo, no 4G, sei lá qual é. Bom, vamos continuar então. Então, a senhora estava dizendo que tem comunicação com todas as polícias do Brasil para se utilizarem ideias que estão dando certo. Exatamente. E os feminicídios, que era? Era isso, né? E eu estava comentando que a gente faz uma análise de evidências também, né? Ou seja, a gente faz um acompanhamento dos crimes que estão com aumento dos índices, enfim, até para a gente pensar em campanhas preventivas, né? Então, esse planejamento de ações que eu dizia há pouco, vai muito nesse sentido da assertividade, né? É importante que a gente se antecipe também no sentido de pensar na prevenção ao crime, de pensar em questões que sejam importantes, né? E aí eu dava o exemplo da questão da violência doméstica, e até a gente tem agora, dia 7, o aniversário da Lei Maria da Penha. Vamos ter um webinário preparado em conjunto com o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, e acaba sendo importante a gente pensar nessas estruturas e nesses programas de prevenção e nessas campanhas de prevenção, porque isso, aspas, né, desculpem a informalidade aqui, né, mas isso também acaba facilitando o nosso trabalho em certa medida, né, porque é do nosso interesse que a gente tenha menos fatos criminais acontecendo.
Exatamente, Então, que as isso tem mulheres sido... tenham coragem, né, de denunciar isso, de falar. Exatamente. Então, a gente tem trabalhado bastante no sentido das campanhas, da estruturação. Inclusive, tivemos uma campanha, não sei se a senhora viu, mas eu faceira aqui, mas enfim. Qual é? Mas tem uma A do campanha que está sendo... X? Não, Não, a do X nós fazemos parte, que é a campanha do CNJ, tá. né? Uma campanha Que é o He encabeçada for pela... She, né? O He4She encabeçou a campanha da Máscara Roxa, Ah, então, que viu? é Eu uma confundo campanha tudo. estadual, isso. Mas a ideia é a mesma, Sim, né? são O todas buscam fundamento é o isso aí. mesmo. Exato. Mas nós tivemos uma campanha desenvolvida por alunos da PUC. Ah, Agora foi lançada no Dia Internacional de Combate ao Uso de Drogas, né? A campanha se chama #Preencha Seu Vazio. Ela está sendo veiculada em canais de TV, né? E tem uma dentro da página da Polícia Civil também. Então é uma campanha mobilizadora, né? Que faz parte também de um programa de prevenção nosso, no sentido a prevenção às drogas, especialmente voltada para os adolescentes, para o público adolescente. Então foi uma campanha bacana, assim, porque teve o envolvimento dos estudantes, a gente fez briefing com eles lá na própria universidade, eles fizeram toda a preparação do material. Então foi um momento de muita interação, assim, né? E eu brinco que a gente se acha tão jovem, né? Mas a gente olha para eles na faculdade e começa a lembrar, né, de que a gente era tão jovem quanto e todos os sonhos que a gente tinha. Então é muito bacana. Então foi muito mas faz interessante. bem, né? Conviver com eles, com a Faz juventude, muito assim, bem, né? muito Faz bem. Foi bem. um grupo sensacional, assim, engajado e que participa até hoje das ações conosco. Então, isso é muito importante, assim, que a gente tenha esse planejamento de ações de prevenção, né? Eu acho que as instituições têm se mobilizado para isso dentro da comunicação institucional, não só como imagem institucional, né? Sim, Mas também como ferramenta de trabalho, né? Como eu disse, faz exatamente. parte, né, dessa estrutura que a Mal gente... comparando com a medicina preventiva, né? Exato. Prevenir o crime, né? Antes de que acontecer, do que depois só buscar o culpado, né? A medicina depois só buscar quem é o culpado daquela doença, não, vamos prevenir também, né? Acho que é uma coisa que foi mudando a ideia com o passar do tempo, né? Com a evolução, assim. Pelo menos é o que Exatamente. me parece. Exatamente. Buscar soluções que antecipem isso, né? Exato. Claro, a gente sabe que não é assim, pura e simplesmente uma campanha publicitária, né? Ou Que uma vai campanha mudar institucional que vai tudo, né? mudar Não. uma cultura, né? Como é a questão da violência doméstica, como é a questão a própria questão do uso de drogas. Mas se a gente pensar em ações de comunicação que venham acompanhadas, né, de ações efetivas, então de programas de prevenção, de estratégias que sejam pensadas institucionalmente, bom, aí a gente começa a ter um pouco mais de chance, né, Sim, de daquilo funcionar, né? exatamente, de pensar num outro universo aí, de ter Eu um outro acho que só de movimento. falar nesses assuntos que geralmente são tabus, são assuntos difíceis de se falar, né? O Bem consumo de difícil, drogas ou quem está sofrendo algum abuso, algum tipo bem de difícil. violência. Então, só a pessoa enxergar que alguém está falando, ou que alguém tem coragem, ou que a própria polícia está expondo aquilo ali, eu acho que ajuda, né? A pessoa querer tentar sair daquele problema, né? Exatamente, doutora. E olha como sensível esse tema ainda, né? E a palavra eu acho que vem muito nessa questão do tabu, né? Porque eu me Sim, lembro quando eu procurei a universidade, buscando com a ideia de trazer uma campanha de prevenção, de pensar sobre isso. E aquilo me angustiou um pouco, assim, no início, porque eu pensei, mas como é que a gente vai pensar nisso? Como é que a gente vai sim, porque daqui a pouco parece que pensar amplamente numa discussão que muitas vezes a gente prefere não falar porque é feio, porque, enfim, ou porque né? parece que é tu que Porque faz aquilo parece errado, porque tu que usa ou exatamente, tu que sofre o abuso, é tu que está falando daquele assunto.
E não é, Exatamente. né? É ao contrário, acho que a gente tem que expor que isso existe para as Exatamente. pessoas e que isso não é bom, assim como alguém pode estar vendendo para ele, né? Tá dizendo, não, mas é bom, vai te fazer bem, e não é. Coisa que lá adiante vai fazer mal, e a pessoa tem que enxergar aquilo ali. E de repente em casa ninguém fala, né? É um E eu assunto acho que difícil esse, de se conversar. e esse é bem o ponto, né? A gente fazendo isso, tu acaba estimulando que as famílias falem sobre o assunto, né? Sim, De de alguma repente enxerga forma. aquilo ali, conversa, né? Dá para Exatamente. puxar o assunto. Dá para começar a despertar isso. E a gente começa a olhar também, não que a gente tenha evidências científicas, mas a própria Sim, questão da pandemia, né? Então já se tem aí notícias, e se a gente for buscar na internet, enfim, de um aumento do uso do álcool, aumento do uso de drogas, enfim. é porque Então, eu ia lhe perguntar se tinha alguma coisa do aumento do não uso tem, de drogas, assim. Deve ter, na né? verdade, não tem uma evidência Se específica, não assim, existe um estudo estatística, um ainda, estudo exato, mas já tem mas evidências e já tem se notícias percebe, disso, você. né? Exatamente. Então a gente começa a olhar para isso, começa a, olha, né, o que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se mobilizar, né, para pensar em estruturas que tragam o assunto para debate mesmo Claro, e que façam com que a gente pense. até Mas porque eu esse consumo está confesso cada que vez mais recolhido, é bem dentro de casa, por isso que a pessoa não vai para o exato, bar, não vai, né, para a rua exato, fazer. E aí é mais difícil de todo exatamente. mundo Da enxergar, né, mesma daquilo forma, aparecer. exatamente, da mesma forma que o aumento das violências intrafamiliares, né, que a gente chama não Claro, só a violência doméstica, mas a violência intrafamiliar contra a mulher, né, mas a violência intrafamiliar sim, como um todo. entre todos os membros, né? Exatamente. E aí a gente começa a pensar nisso, e aí que toca nisso tudo para a comunicação, né? Bom, o que a gente vai Claro, planejar, né? O que a gente vai pensar, o que a gente vai traduzir aí para a gente conseguir fazer com que o nosso público interno, isso é importante também, que são os nossos sim, policiais, os nossos colegas, mas estejam informados sobre aquilo que está acontecendo e também as perspectivas que a gente possa agir em cima disso e atuar, né? Mas ao mesmo tempo informar também o público externo. Então a gente começa a enxergar a comunicação, como eu disse, num outro local de fala, né? Com um outro papel, né? Com uma outra visão, né? sim. Eu brinco que eu fico super orgulhosa, assim, de a gente lançou 2 grandes programas, né? E como eu disse, assim, de ferramentas, a gente lançou 2 grandes programas agora em tempos de pandemia. Programas Ó, de comunicação. Um deles são lives também, ou webinários, que a gente trabalha o PC ao vivo, né? tá, que legal. Então, isso. Então, a gente fez uma série de lives no início e depois a gente começou a trabalhar com os webinários um pouco mais densos, né? Então, vamos ter esse do Departamento de Grupos Vulneráveis agora na sexta-feira. Tivemos um outro falando sobre a exploração sexual infanto-juvenil, que foi muito interessante, foi muito bacana. Tivemos também um especialmente para o lançamento da campanha de prevenção às drogas, que eu me referia, onde a gente teve convidados da psicologia, enfim, Sim, de tratando várias áreas. da perícia também, falando sobre a questão das drogas. Foi um dia muito, muito bacana, muito profícuo. E, e também lançamos uma coisa muito bacana, muito interessante, um programa. Eu confesso que eu sou uma apaixonada por a gente ainda está fazendo com que ele cresça. Eu brinco que são as sementinhas, né? Que se chama PCcast. Ele é o podcast da Polícia Civil. Ai, Então, que legal. exatamente. Então, toda quinta-feira a gente lança um podcast novo sobre um tema novo que interesse dentro da Polícia Civil. Dentro dessa linguagem, dentro disso que eu falava sobre comunicação, né? Então, algo extremamente acessível, com informação, com prestação de serviços, ou seja, informando a população dos serviços que a Polícia Civil oferece, das campanhas que a gente está desenvolvendo, das operações policiais que têm relevância, né? E que por Sim, vezes a sim. gente
olha a notícia lá, mas não sabe o que tem por trás, ou às vezes até desperta a curiosidade, né? Poxa, queria ouvir um pouco mais. A gente teve uma operação, por exemplo, sobre a questão da sextorção, né? Há algum tempo atrás. Como é que olha é isso? só, sextorção. Que é um novo tipo de crime, né? Sim. Assim, um jargão de um novo tipo de crime. E aí a gente começa a pensar assim, será que, né? Será que as pessoas não querem saber um pouco mais sobre isso, né? Será que a gente não tem que informar um pouco mais sobre essas questões e trazer os nossos colegas agentes e delegados para falarem sobre isso, né? Então a gente lançou o PCcast, que é quase um programa de entrevistas, né? Só que ele é todo por áudio. Então você pode ouvir no carro, você pode ouvir mais no fácil, Spotify. Exatamente. Você pode botar no Spotify lá, procura Polícia Civil. Sim, ficar só no fone, não precisa ficar assistindo, né? E se ouve as entrevistas, é um conteúdo muito rico, né? Muito, muito bacana. A gente está fechando uma parceria para conseguir distribuir ele para todas as rádios do estado. Acho que vamos até o final da semana fechar. E é bem interessante, assim. Foi uma das formas que a gente encontrou, como eu disse, ainda é um embrião, né? Ele acontece todas as quintas, mas a gente ainda está fazendo com que as pessoas se acostumem também com esse tipo de material, se habituem, né? a ouvir, a consumir esse novo tipo de comunicação ou de comunicação, de fala, Exatamente. Que é a mesma coisa das lives, né? Quando a gente inicia com o projeto das lives ou das redes sociais, a gente começa a incrementar essa ferramenta, né? E a gente tem que pensar, bom, o que o meu público quer ouvir, né? Sim, então, o que desperta interesse nas pessoas, o que é importante, né? Como eu dizia, o que eu vou estar informando efetivamente vai fazer com que as pessoas levem a informação ou consigam ter mais informações que sejam efetivamente relevantes. Então isso conta também, eu acho que isso é fundamental. E um dos exemplos que a gente tem em que as redes sociais e que principalmente as lives foram fundamentais. Então, para ver como a gente não se dá conta, né, do poder que tem, né, esse momento e a própria comunicação. Foi a questão da delegacia online, da ampliação da delegacia online. Olha só, né, porque a gente veio num período, não sei se lembra ali no início de março, né, em seguida que veio a questão das definições governamentais. Sim, o que abria, o que fechava, que na verdade fechou tudo, né? Fechou tudo, das medidas de contingenciamento. Olha, o que vai acontecer? Né? Agora fecha isso, fecha aquilo, como é que vai ser? Então, a instituição se reorganiza, né? A polícia então se reorganiza e pensa assim, bom, agora a gente vai se reorganizar, a gente tem que dar conta de oferecer um serviço digital que esteja lá ao alcance que funcione mesmo. Exatamente. Aí o que a gente faz? A gente precisa comunicar isso, né? E isso era fundamental. Me lembro da própria chefia de polícia me dizendo, olha, a gente tem que informar, as pessoas têm que saber, né? E um dos canais que a gente utilizou foi justamente a realização das lives. Então a gente começou a trabalhar e funcionou, fez com que as pessoas começassem a acessar. Hoje a delegacia online teve um aumento bastante considerável, assim, em relação ao número de ocorrências, né? Ou seja, os registros começaram a vir por aquele canal. Claro que ela foi ampliada, né? Aumentou o número de crimes que podem ser, né? De fato. Exatamente. Então, a gente teve que trabalhar essa comunicação e usando as ferramentas. Olha, vamos lá, podcast, foi tudo. Foi vamos falar aqui, porque a delegacia online realmente funciona, né? Todas as vezes que eu já precisei, e tanto para coisas banais, como, por exemplo, perder uma carteira de identidade, que a gente tem que fazer a comunicação, até uma comunicação de abigeato. Que a gente fez, eu já fiz, pela delegacia online. Tu já sabe por esse meu receio de ir na delegacia física. Viu? Já está resolvida a questão. Não funcionou
muito bem. Ainda está sendo investigado tudo. Foi uma coisinha assim que Que puxou. bom. Então, para o pessoal saber que realmente funciona mesmo. E é bem legal, a gente bota os documentos ali, é uma Exato. ferramenta que está bem desenvolvida. Eu indico. Exatamente. Então, é o futuro, né? Se a gente for Claro, claro pensar, que é. a gente olhou para a ferramenta, fez uma ampliação da ferramenta e se pensou assim, bom, e agora? Né? Vai seguir. A ferramenta vai continuar, o serviço vai Sim, continuar isso sendo não vai prestado porque voltar, as né? pessoas não vai voltar, né? Não vai voltar. Então, as pessoas vão precisar daquele serviço digital, né? Elas já vão olhar Claro. para isso com um outro olhar, né? Então, quantas transformações a gente teve, claro, num período curtíssimo de tempo, mas quantas transformações a gente teve na forma de se comunicar, na forma de enxergar as coisas, Sim, na na forma forma de de comunicar um acessar. crime, né? Na forma de comunicar um Exatamente. crime. Aí é o contrário, em vez da Polícia Civil estar se comunicando com a sociedade, é a sociedade se comunicando com a Polícia Civil. Mudou a forma, né? Mudou a Exatamente. forma, porque as pessoas só pensavam, não, tem que ir lá na delegacia, fazer a queixa, levar, né, o BO para casa e tal. E eu andei fazendo uma live com o promotor, o doutor Rodrigo, e ele me disse que estava difícil. Foi ele, acho que. Olha, não quero mentir, mas se eu não me engano, foi ele que falou que nessa digitalização também dos processos, né, agora, que foi feita também rapidíssimo, estava difícil porque muitas delegacias ainda era na máquina de escrever. Então, o quanto facilita também essa delegacia online, né? Para Com essa certeza. digitalização dos futuros processos, do que virá do que será transformado, né, em processo crime, Com ajuda certeza. também, né? É fundamental na questão da informatização, né? E também Sim. dos procedimentos digitais, né? Eu não sei se tem ainda com máquina de escrever conversa. Pois eu não sei Eu não sei essa informação, eu não tenho, acho que se não, eu tô mas enfim. mentindo aqui online, que vergonha. Não, mas é uma coisa assim, não sei se é de agora, né? Mas, por exemplo, processo, sei lá, 2, 3 anos Sim, daqui e a tem pouco que mais. digitalizar. Não, Um pode pouquinho mais ser. antigos, né? Uhum. Que a gente sabe que fica. Mas é que é Mas difícil, a gente é, sabe, né? Que esse aparelhamento todo também não. As não é verbas, tudo é fácil. complicado, né? Mas é algo que veio para ficar, né? É algo que a gente tem que pensar. E foi um desafio, assim, foi um desafio. A Sim, gente, olha, eu faço vamos, ideia, é. vamos seguir adiante e ver Porque como é que a gente vai o trabalhar maior isso. desafio é isso, a questão do tempo, né? De uma hora para outra, Exato, teve que, exatamente. teve que mudar tudo e todo mundo Exatamente. se adaptar e engolir boca Exatamente. abaixo, mas mesmo querendo ou não querendo, não tem o que fazer. Exatamente. E dar conta daquilo e pensar como a gente vai, É vai trabalhar isso. organizada da melhor forma possível, mas é difícil mesmo, Exatamente. né? Para todo É. mundo, né, doutora? Para todo mundo, eu acho. E agora retornou já o movimento, assim, das delegacias, está normal ou não? A Isso gente não, ainda não tem as voltou? mesmas, a gente tem atendido os casos prioritários, enfim, casos mais graves, de acordo com uma normativa que nós temos, Tá. mas tem atendimento presencial, né? Não teria como não ter, né? Pois é, não tem como não ter, né? Mas segue mantida a ampliação dos fatos e também um reforço institucional dentro da própria delegacia online para dar conta, né, do volume, daquilo que entra e para a gente ter Sim. aí um movimento bem, bem melhor. Mas é um se reinventar. É Doutor, eu exatamente fui olhar aqui, isso. nós temos mais ou menos uns 15 minutinhos para finalizar. Então, não sei se tu terias Perfeito. assim, para só ir organizando para finalizar antes que o Instagram nos corte, porque é 1 hora Claro. e eles terminam. Não, não queria dizer mais assim, o que é importante, né? E acho que fica como legado, né? Essa questão das novas ferramentas, a importância da gente ter atenção para isso, né? E da gente
da gente ter, da gente começar a pensar nas falas e nos momentos de interação com a própria comunidade, de maneira planejada, de maneira assertiva, né? Então, trabalhar com a questão da comunicação, pensando na ideia de confiança, na ideia de credibilidade, né? Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente fala no trabalho policial, e isso vem inclusive de estudos, né? De estudos anteriores que a gente vai ter dentro da ideia de polícia, que às vezes assusta, como a gente brincava aqui, né? Sim. Mas é importante que a gente pense que a ideia de segurança pública ela também passa pelo que a gente chama de metas de percepção, né? Também passa por como eu me sinto dentro da minha sociedade, ou pela ideia de sensação de segurança, que a gente fala um pouco sobre isso vulgarmente, né? Mas sim, é fundamental que a gente pense sobre essas questões como um todo, né? E que a sociedade também esteja informada disso, que a sociedade participe desses momentos, que a sociedade esteja engajada dentro dessa ideia de segurança pública. Queria deixar os canais aqui da Polícia Civil, se me permitir. Eu vi que veio os canais. Claro, perfeito. Sim, a gente coloca... Isso. Tu queres que eu coloque aqui? Isso. Vamos ver se eu consigo. Pode ser, aí, então. Deixa eu ver se eu consigo fazer funcionar aqui a minha tela, que às vezes meu celular dá tilt. Tu consegue escrever? Quem sabe tu fala e escreve aí. Porque o meu não tô conseguindo. Vou deixar o site, então. Peraí que eu consigo. Vou deixar. Perfeito. Vou deixar o site da Polícia Civil, tá? No site a gente tem uma série de campanhas, inclusive tem uma campanha muito bacana que a gente lançou, que eu acabei esquecendo de comentar, sobre os golpes na internet, né? A gente tem uma cartilha. Aumentou muito, né? Exatamente. Agora na pandemia. A gente teve um aumento... tem uma cartilha aí, eu até tem vou olhar. Tem uma cartilha muito bacana, a gente elencou golpe por golpe, então a gente fez um trabalho de pesquisa dentro das ocorrências policiais. No site tem lá na aba, vocês vão entrar www.pc.rs.gov.br, lá tem a aba golpes pela internet, você entra lá e consegue baixar a cartilha de informações sobre a questão dos golpes pela internet. E esses golpes podem ser denunciados pela delegacia online? Devem. Sim. Exato. Devem ser denunciados pela... Porque várias pessoas veem me perguntar, mas eu tenho na delegacia. Eu digo, não, mas dá para fazer. Mas eu dizia da minha cabeça, mas com certeza tinha que poder, né? Não tinha como. Exatamente. Então, fundamental que as pessoas denunciem, que tragam as informações para nós, para que a gente consiga fazer as investigações, para a gente consiga saber já vou seguir dos fatos. Tem um Instagram Esse muito é o nosso Instagram, então, @Polícia Civil RS Oficial. Sigam lá o Polícia Civil. A gente já está com 30 mil seguidores, ali, beleza? Então, nos sigam lá, sempre tem informação nova, sempre tem um material muito bacana disponível. Além disso, a gente tem também a campanha do Preencha Seu Vazio no site. Se você acessar lá, quiser aderir à campanha, só nos encaminhar um e-mail, ali tem o contato. Você pode pedir, a gente manda, a gente quer que as instituições, que as pessoas físicas, enfim, qualquer pessoa que esteja interessada e queira aderir à campanha, não há problema, recebe o material, é fundamental, que é a campanha de prevenção às drogas. E fica aqui também o meu carinho bem especial, que eu acabei pra Kali, da querida doutora Kali, né? Minha amiga querida. Tá agradecendo aqui, excelente. Obrigada pela sua disponibilidade, carinho com o IARGS. Muita saudade dos nossos grandes encontros lá no Conselho Estadual de Trânsito há alguns anos atrás. Pois é, né? Isso aí é que a pandemia nos cortou, né? Encontrar os amigos, as pessoas queridas. Contatos muito maravilhosos. Se encontram assim, tem que ser lá. Exatamente. Então fica o nosso agradecimento e também os nossos contatos para toda e qualquer informação que nós tivermos, nós também podemos compartilhar com o IARGS, né?
para divulgação, Ótimo. para, enfim, são materiais de cunho público e materiais informativos importantes. A A gente gente também tem pode uma divulgar também cartilha. no A canal gente, no site ou no YouTube, a gente pode fazer essa divulgação também, né? Ou não? maravilha. É claro, Então, excelente, maravilhoso. Terezinha, alô! Terezinha. E temos também uma cartilha específica, falamos na questão da violência contra a mulher, que eu falei da sexta-feira. Sim. Temos uma cartilha específica para denúncias de fatos de violência doméstica na delegacia online. Então, é um passo a passo Tá. bem bacana também, a gente pode compartilhar. Bem interessante. Perfeito. Doutora Viviane, muito, muito obrigada. Já deixo aqui o convite para uma próxima live, que vamos nos estender até o final do ano, né? E depois, fisicamente, então, convidá-la para conhecer o IARGS, para nos visitar, para fazer alguma palestra, curso. Que, se Deus quiser, o ano que vem a gente vai conseguir voltar fisicamente. Com Até certeza. lá, ficamos assim, dessa forma online. Agradeço imensamente em meu nome, em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, em nome da Terezinha e de toda a diretoria do IARGS, a sua participação hoje. Foram excelentes os esclarecimentos e esses endereços que tu colocou agora no final, fundamentais. Muito obrigada, tá bem? Obrigada, doutora. Eu que agradeço pelo espaço. Muito obrigada. Um Então prazer. tá, então vamos desligar antes que eles nos desliguem. Uma boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite. Pessoal, agradecemos então a presença de todos na nossa live. Em nome da doutora Sulamita, de toda a diretoria do IARGS, uma boa noite a todos. Esqueci de falar da live de quinta-feira, que é com a doutora Carla Harzen Macedo. Ela vai falar sobre fake news e adiamento das eleições. Então, todo mundo quinta-feira participando. É a Terezinha que vai fazer a live. Uma boa noite a todos.